Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Alcivan, grande amigo, boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Edgláudio. Amigo Helder, grande abraço, amigo. Boa noite. Boa noite, Carlos. A Nara. Que bom, né, gente, estarmos aqui de novo, mais uma vez. Boa noite, Kathleen. Gisele, a Gagaça. Tudo em paz, meus amigos? Vamos esperar aí só alguns segundinhos a mais para se juntar mais corações conosco nessa noite, né? Boa noite, Vera, Zélia. Fábia. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo na paz, pessoal? Aí nesse feriadão estendido, né? Mais tempos recolhidos em casa. Boa noite, Cíntia. Só esperar se juntar mais alguns corações e a gente começa, tá, gente? Muita paz a todos nós, Vera. Ana, boa noite, minha querida. Boa. Já ia perguntar se o áudio tava bom, mas a Edgláudia acabou de me confirmar que tá. Boa noite, Betinha. Boa noite, meu filhado lindo. Boa noite, Gabriel. Saudades também, né, Betinha? Daqui a pouquinho a gente tá todo mundo junto na graça de Deus, né? Daqui a pouco nós estamos todos no nosso centro se abraçando. Aquele abraço fraterno que todo mundo gosta, que chega a revigorar assim as energias. Em nome de Deus. Boa noite, Mary. Tudo em paz. Pessoal, vamos dar início. Pessoal, antes da gente começar, me dá um ok aí se meu áudio tá bom. Se meu áudio não estiver bom, aí eu coloco o microfone, o fone, para o áudio ficar melhor. Tá dando para vocês me ouvir bem? Tá, né? Obrigado, viu, Kathleen? Obrigado, Edgláudia, Gisele. Obrigado, Betinha. Pessoal, para a gente ir asserenando nossas ideias, né? Nossos pensamentos. E ficando mais calmos aqui. Mais corações conosco, né? Oliveira, a Neire, sejam bem-vindos, Eric. Para darmos início, eu quero trazer uma mensagem do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo Espírito Ernesto, intitulado Leis de Deus. Dentro das leis divinas, nada fica esquecido. Muito de nós imaginamos estar longe dos olhos do Criador, mas Ele sempre olha toda a sua criação. Por suas leis, Ele nos governa.
Tudo o que estiver fora dessa lei imutável, soberana e única, um dia terá de adequar-se a ela. A lei divina rege o universo e o espaço cósmico. Onde existir um Filho de Deus, em sua consciência estará também a lei divina. Então, na mensagem dessa noite, o Espírito Ernesto, ele veio nos lembrar que as leis de Deus estão dentro de cada uma das criaturas. Somos todos filhos do Criador. E toda a lei do nosso Senhor está conosco. Cada um de nós traz a fagulha divina de nosso Criador. Cada um de nós, como diz o Mestre Jesus, vós sois sóis, vós sois deuses perante as coisas que podem fazer, porque nós somos filhos do Criador. Nós somos co-criadores do mundo em que estamos. E essa lei de amor, essa lei de caridade, ela está dentro de cada um de nós. Cada um de nós traz consigo os bons pensamentos, as boas intuições e o verdadeiro sentimento de ajudar. E tudo que nós fazemos é visto para Deus. Quando nós estamos tristes ou felizes, em euforia, Deus vê. Quando nós estamos calmos, serenos, nem tristes nem alegres, Deus vê. O bem que fazemos ao próximo, seja ele simplesmente para aquela pessoa e mais ninguém vê, Deus está vendo. Tudo é entre nós e Deus. Não importa o que as outras pessoas vejam, não vejam ou falem. Deus jamais esquece nenhum de seus filhos e nenhum de nossos atos. Onde tem uma criação de Deus, Deus está lá. É essa mensagem que o Espírito Ernesto veio nos trazer essa noite. Nesse momento, meus irmãos, eu convido a cada um de vocês que está em casa, nos acompanhando aí, a serenar um pouco mais os nossos pensamentos, a fechar os nossos olhos e em um só coração, em um só pensamento, nós vamos nos conectando a esse Criador que jamais nos esqueceu e nem vai nos esquecer. Em um momento de conexão com Deus, possamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, estamos, Senhor, reunidos em pensamento e em coração mais uma noite, em Teu santo nome, estudando, Senhor, o Teu santo Evangelho como ensinado pelo Mestre Jesus, nos caminhos que levam até Vós. Manda, Senhor, sobre cada um de nós a luz necessária para que possamos caminhar livres das trevas, resistindo a cada uma das tentações, aos momentos difíceis. Olha, Senhor, por cada um de nós, de nossas famílias. Manda, Senhor, a Tua chuva de bênçãos, a Tua luz, Senhor, a Tua saúde a todos os nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais, Senhor. Por todos os nossos irmãos que estão nos meios das ruas, que não têm onde morar. Manda, Senhor, Teus mensageiros, Tua equipe espiritual consolar e amparar a cada um destes que tanto pedem, que tanto imploram pelo Teu agir. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos da saúde que lutam incansavelmente pelo bem do próximo, nessa doença que assola, Senhor, ao meio-dia. Senhor, que essas flechas que voam à noite, que mal nenhum, Senhor, atinja a minha tenda. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos, por nós também. Ilumina, Senhor, os Teus ensinamentos, o Teu santo Evangelho, Senhor, seja luz
para cada um de nós, fortificando a nossa fé, o nosso amor e o nosso agir em Ti, Senhor. Abençoa-nos nesta noite, intui-nos com Teus bons pensamentos, com Tuas boas energias. Que os nossos mentores espirituais, Senhor, nos façam, nos esclareçam a absorver melhor os Teus ensinamentos e a praticar a lei de amor como esperada por Ti. Que assim seja, Senhor. Boa noite a quem chegou agora, Sabrina, ao Germano, Bicicleia. Boa noite, minha querida. Bem, pessoal, como intitulado a nossa reflexão dessa noite, ela traz como tema: fora da caridade não há salvação. Perceba que essa é uma bandeira, é a bandeira que o Espiritismo carrega para todo lado. A bandeira branca da paz traz escrito nela a frase caridade. Por que o Espiritismo declara com tanto fervor: fora da caridade não há salvação? Quando Kardec nos trouxe essa revelação através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, grande repercussão tomaram naqueles anos de 1860, 1870, de 80. Grande repercussão tomou naquela época e toma também até hoje, porque nós somos muito acostumados a ouvir que é fora da igreja que não há salvação. E o Espiritismo traz em seu lema que é fora da caridade que não há salvação. Então isso tomaram uma repercussão muito grande naquela época e hoje também. Porque tomamos por consciência que o amor de Deus, que os teus ensinamentos, que para fazer o bem ao próximo, nós podemos fazer, independente da religião que temos e independente se temos alguma religião. Porque é o bem que eu faço ao próximo que verdadeiramente importa aos olhos de Deus. É por isso que Jesus, é muito comum a gente ver nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, como faz aquelas imagenzinhas, as artes, aí coloca: Maomé não era muçulmano, Jesus não era cristão, Buda não era budista. A religião destes era o amor. O que essas imagenzinhas elas nos trazem? Que é justamente o amor que nós fazemos ao próximo, ele independe de qualquer religião. Ele independe se nós temos alguma religião. Porque o que vale é o bem que fazemos. Quando o Espiritismo levanta a bandeira da caridade, perceba que Jesus, se a gente pega o Evangelho, Jesus ele não fala a palavra caridade. Em nenhuma das passagens Jesus falou caridade. Ele falava amor ao próximo. Ele falava amar ao próximo. E nós trazemos, com o avançar das palavras, surgimento de palavras, temos que a caridade também se faz com amor e até por enquanto sem ela. Enquanto nós aprendemos a amar, conseguimos fazer também a caridade. São os degraus que conduzem ao verdadeiro amor, como ensinado e exemplificado
pelo Cristo. Quando, em Mateus, capítulo 25, Jesus nos narra a história. Jesus nos conta, que diz, em verdade eu vos digo, um dia vós estarão com o rei, com os anjos e a todos os que estão à minha direita, eu os recompensarei. Porque quando eu tive fome, tu me destes de comer. Quando eu tive sede, vós me destes de beber. Quando eu estava enfermo, cuidastes de mim. Quando eu não tinha roupas para vestir, me vestistes. Quando eu estava preso, me visitastes. E os discípulos que escutavam diziam: Mestre, mas nós nunca lhe demos de comer. Nós nunca lhe demos de beber. Nós nunca, mestre, precisamos dar ao Senhor o que vestir. Os discípulos não entendiam o que Jesus falava. E Jesus dissera novamente, só que de uma forma diferente. Ele disse: em verdade eu vos digo, que tudo que fizestes aos meus pequenos, aos mais pequenos, estão fazendo a mim. É a mim que fazem. Tudo que fazes ao próximo é a Deus que está fazendo. E Jesus continua. Jesus diz: triste daquele que me negou comida quando eu tinha fome, que me negou água quando eu tinha sede, que me vestes precisando, que me vistes precisando o que vestir, e não me vestiu. O que sabia que eu estava enfermo e não sarou das minhas feridas, o que quando eu estava preso não foi me visitar. E novamente os discípulos disseram: Mestre, mas nós nunca te negamos comida, nós nunca te negamos o que beber, nem o que vestir. Novamente os discípulos não entenderam o que Jesus falava. E Jesus novamente falou de uma forma diferente. Ele disse: tudo que negastes aos mais pequenos, é a mim que estão negando. O que Jesus nos dizia quando falara isso? Que para agradar a Deus, nós devemos cuidar uns dos outros, principalmente daqueles que estão desamparados, aqueles que estão em sofrimento. São eles os que verdadeiramente necessitam de maior atenção, de maior amor ao próximo. Quando os fariseus estavam junto com Jesus, querendo testá-lo, disse: Mestre, qual o maior dos mandamentos? E Jesus respondera: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, em todo o teu espírito. E aqui tendes o segundo semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesse mandamento. O que é que ele quisera dizer com isso? Tanto que os fariseus que lhe perguntou, disse: quem é o meu próximo? E Jesus nos conta uma das mais belíssimas parábolas, ao dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando no caminho ele foi assaltado, ele foi espancado e deixado à beira da estrada. Um homem, um sacerdote, passava pelo caminho, viu aquele homem necessitado
atravessou para o outro lado e seguiu. Depois viera um outro homem, viera um fariseu. Olhou aquele homem, atravessou, como a gente costuma dizer hoje em dia, a rua e seguiu. Não olhou para aquele homem. Acontecera que naquela mesma estrada descia um fariseu, que ao ver aquele homem, via um samaritano, que ao ver aquele homem, tomara por compaixão. Passou óleo nas suas feridas, colocou o homem sobre sua própria montaria, conduziu até a cidade, colocou ele numa hospedagem e disse para o dono da estalagem: cuida deste homem. Aqui tem uma quantia em dinheiro. Estou de viagem, mas quando eu voltar, eu pagarei qualquer gastos que tiver adicional. A parábola do bom samaritano. Ao terminar de contar essa parábola, Jesus olhara para aqueles fariseus e dissera: quem destes foi mais útil para Deus? Quem destes cumpriu a lei de Deus? E as pessoas que lá estavam disseram: o samaritano. Ele disse: quem é o teu próximo? E as pessoas entenderam que o próximo é qualquer pessoa, independente de sua crença, independente da sua etnia, independente da sua cidade. Jesus, vez ou outra, ele conta-nos alguma passagem do povo de Samaria, dos samaritanos. Perceba que é comum nas passagens do Evangelho Jesus falar nos samaritanos. Por que Jesus falara? Por causa que as pessoas de Jerusalém, eles eram, abre aspas, intrigados. Eles não, como a gente costuma dizer no popular, não se batiam, fecha aspas. Era para dizer um povo que era de mal com o outro, porque eles tinham uma outra crença, eles eram de uma outra etnia. Então, em outras palavras, já que eles não se davam bem, se eu tivesse de ajudar alguém, ia ser dos que comigo estão, e não das pessoas que eu não gosto, e não daqueles que eu tenho como inimigo. E perceba que na parábola, as duas pessoas primeiras que passaram pela estrada eram pessoas da mesma terra, mas foram completamente indiferentes àquele irmão que estava necessitado. E o samaritano, ou seja, aquele que era para ser o inimigo, aquele que deveria ter sido o indiferente, foi o que tomara de compaixão e curara, e cuidava daquele irmão. Aí as pessoas perceberam quem era o meu próximo. O próximo é o próximo. Jesus, ele nos mostrava que todos nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. E que um não pode estar bem quando o outro está necessitado. O outro é o meu próximo e merece toda a atenção e carinho que nós tivermos. Então é o amor em exercício. Talvez aquele samaritano, ele não amasse aquele homem. Nunca o viu, não o conhecia, talvez nunca mais visse na vida, mas uma coisa ele fez. Ele fez a caridade. E Kardec nos diz, o Espiritismo nos diz, que é fora da caridade que não há salvação. Jesus nos ensinara: quem é o teu próximo, vai e faz o mesmo. Ou seja, cuida dos necessitados. Tende compaixão e caridade para com teu próximo. Eu não sei vocês, mas como eu quero a salvação, porque está lá o nome, fora da caridade não há salvação,
a gente ainda tem aquele pensamento na cabeça que dizer eu quero ser salvo. Então eu fui pesquisar no Google, na internet, o que é a caridade. Já que fora da caridade não há salvação, eu fui pesquisar o que é a caridade. E quando a gente digita lá na internet, a primeira coisa que aparece no dicionário é... Um dos primeiros é virtude teologal que conduz o homem a Deus. Mas olha que conceito já bacana. Que conceito já fundamentado na fé, na religiosidade, na espiritualidade. Ao dizer virtude teologal que conduz o homem a Deus. Isso é no dicionário. Pode pesquisar aí quem estiver duvidando. E embaixo tem indulgência para com todos. Mas como Deus sabe o que faz, ele colocou, foi Kardec, para perguntar aos benfeitores as perguntas que originaram o Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta aos benfeitores espirituais. Na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Leonardo foi procurar no Google, gente, na internet, o que era só caridade. Kardec foi lá no fundo, foi lá na essência, foi lá no núcleo e disse o que é a caridade, como entendia Jesus. Ele foi lá no cerne, ele foi lá no centro. Não é a caridade que as pessoas têm como consentimento de dizer o significado de uma palavra, mas o significado da palavra caridade como entendia Jesus. E os benfeitores espirituais responderam a Kardec assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Indulgência vem de tolerância, de perdão. Para com todos. Veja que os benfeitores espirituais, eles nos disseram benevolência para com todos, perdão às ofensas. Enquanto a gente não consegue amar o próximo, amar verdadeiramente, e eu não estou falando dos diferentes níveis de amor até chegar no amor sublime, no supremo, porque sabemos que existem diferentes níveis de amor. Exemplo, existe o amor de irmãos, o amor de primos, o amor de amigos, existe o amor de casais, namorados, apaixonados, existe o amor de marido para com sua esposa, existe o amor de pai, o amor de mãe, o amor de avós, e existe o amor maior. Então há níveis de amor. E no mais básico dos degraus, tem lá benevolência para com todos, tolerância e perdão às ofensas. Então, já que eu não consigo amar o próximo ainda como um verdadeiro irmão, eu posso, no mínimo, respeitar, tolerar e perdoar. Isso também é caridade. Para o Espiritismo e também para o Cristo, a caridade vai muito mais além do que você dar esmolas, de você pegar o que está de sobra na sua casa, seja de roupas, seja de alimentos, e dar a um necessitado. Vai muito mais além, porque a caridade a gente presta para todas as pessoas, independente se são menos afortunados financeiramente do que nós, de igual nível ou até de níveis mais altos, financeiramente falando. Porque o nível de elevação moral, esse vem do espírito. E o espírito, ele é imortal e passa por sucessivas encarnações.
para maior crescimento ainda. Então a gente não sabe o nível de espiritualidade moral de um espírito que conosco está ou que simplesmente cruza a nossa vida, para que o ego, o orgulho ou a vaidade venha a ficar conosco. E a caridade a gente faz ao próximo, independente de quem ele é, independente do que ele tenha. Quantas pessoas nós conhecemos que financeiramente falando possuem tudo, tudo que o dinheiro pode comprar a pessoa tem, mas são pessoas tristes, são pessoas vazias, são pessoas infelizes, tem tudo, mas aquele vazio continua sempre com ela e acompanhando, e a pessoa é triste. Essa pessoa também precisa de caridade, precisa de alguém que a escute, de alguém que converse, de alguém que oriente. E isso vem de qualquer pessoa que queira fazer o bem ao próximo. Isso é caridade, isso é benevolência para com todos. Isso é pegar um irmão, independente de quem ele seja, conhecido ou desconhecido, sarar suas feridas, levar para a estalagem e dizer: cuida. Isso é ser um bom samaritano. Isso é praticar a caridade. E a caridade a gente pratica a qualquer lugar, a qualquer momento. E independente se temos religião ou não. Verdade, a nossa amiga de Cláudia colocou a oração para com o próximo. Pedir a Deus que olhe para uma outra pessoa, que amamos. Isso também é a caridade. É amar o próximo. Quando olhe o que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, nos diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, ainda que falasse a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa a um símbolo que retina. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído os bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele me diz: por mais que eu tivesse a fé de transportar as montanhas. Por que Paulo falara isso? Porque Jesus disse, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostardas, direi àquela montanha: levanta-te e sai, e ela irá. E Paulo diz: ainda que minha fé movesse montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Paulo vem nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. De nada adianta a gente estudar, conhecer a doutrina, conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho,
se eu não sou um missionário, se eu não sou um ceareiro, se eu não prego a benevolência para com todos, de nada adianta. Do que adianta eu estar estudando uma doutrina que consola, que se apresenta sendo a consoladora prometida pelo Mestre Jesus? De que adianta eu abrir a Bíblia e estudar vários evangelhos, se eu não pratico nada do que tem lá? A fé é morta. Por isso que Paulo diz: se eu não tiver a caridade, eu nada sou. A caridade é a mais excelente, porque a gente consegue praticar a caridade com ou sem religião. Dentro de um templo religioso, independente de qual seja, e fora dele, a começar por dentro de casa. Benevolência para com todos, indulgência, perdão, a começar por dentro de casa. Quando for dar ao necessitado o que vestir, verifica também que na tua família pode ter uma pessoa necessitada precisando. Quando for dar o remédio àquele irmão necessitado da rua, lembra-te também de verificar se os seus familiares não estão enfermos fisicamente ou psicologicamente. A caridade começa dentro de casa através da tolerância, do respeito, do amor, para que a gente também possa dar fora. O Espiritismo nos convida a praticar a caridade e o amor em exercício. Como que a gente pode dizer que ama o nosso irmão, que ama o nosso próximo, se eu não demonstro com absolutamente nada? Pelo contrário, muitas vezes nós, por conhecermos uma doutrina ou uma religião, por conhecermos o Santo Evangelho, nós começamos a julgar o próximo, ao invés de orientar, ao invés de esclarecer, ao invés de mostrar com atitudes. São as pessoas que julgam, que condenam, ao invés de orientar, respeitar e esperar. A fé sem obras é morta. O Cristo nos ensina, o Cristo nos convida a prestarmos o amor para com todos, o perdão, a tolerância, a caridade. É isso que importa. Não importa se é de religião A, de religião B, se a pessoa se diz ateu, agnóstica, não importa. O que importa é o bem que nós fazemos ao próximo. Isso importa. Isso mostra o quanto que nós nos preocupamos. A caridade vem de gesto. Reconhecereis os verdadeiros cristãos não pelo que eles falam, mas pelo que eles fazem. Reconhecereis os verdadeiros cristãos pelos que eles fazem. Não é pelo que eles dizem, porque dizer, qualquer pessoa que ler vai poder falar. Tem pessoas que nem lê e falam, mas o verdadeiro cristão é reconhecido pelas suas obras, pelos seus ensinamentos, através do exemplo. É por isso que Francisco de Assis, ele nos dissera: tome muito cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que uma pessoa leia. Olhe o quanto que nossa vida é importante. Talvez a figura cristã que uma pessoa tenha na vida dela, a única pessoa cristã, a única figura, o único representante de Deus, a única pessoa que abre a boca e diz eu sou cristão, que uma pessoa pode conhecer é você. Que evangelho ela está lendo? Que tipo de caridade ela está olhando? Quando olham para nós, nos veem
como seguidores de Cristo, como missionários, ou como uma pessoa que ouviu falar e conta? Porque Jesus nos convida a sermos seus apóstolos. Os missionários somos nós. Que evangelho, qual Cristo nós estamos mostrando para o próximo? Nós estamos sendo verdadeiramente caridosos como esperado? Que cristão nós somos? Porque o convite é para trabalharmos todos os dias e agradecer a Deus se conseguimos ajudar uma única pessoa, só um, por dia, nem que seja ouvindo, nem que seja dizendo umas palavras de conforto, ajudando uma pessoa a se levantar. Isso é a caridade. E é motivo de agradecer a oportunidade de servir, para que alguém possa olhar e dizer: tem um cristão ali. Porque quando nós dissemos que somos pessoas do Espiritismo, ou de religião A ou de religião B, e nós convidamos uma pessoa a virmos para o nosso centro ou para a nossa igreja, e a pessoa nunca vem, será que essas pessoas, quando nós chamamos, estão vendo o Jesus que a gente diz tão bom em nós? Será que elas estão vendo a pessoa? Será que as pessoas veem essa pessoa caridosa quando olham para nós? Nós somos o evangelho que a pessoa está lendo? Que Jesus nós estamos mostrando então? Como podemos dizer que Deus é bom, que Jesus é misericordioso, que Ele é amor, que Ele nos torna uma pessoa melhor e as pessoas não veem que somos uma pessoa melhor? Estamos tendo cuidado com o evangelho que somos para o outro? Porque muitos vão olhar, vão julgar, vão condenar, muitos vão dizer coisas horríveis, vão inventar histórias, vão distorcer histórias para cada um de nós. Mas lembra-te, perdão às ofensas, tolerância e amar fizeram a mesma coisa com Jesus. E Ele amou do começo ao fim. É contado para nós eu esqueci o nome do autor do livro, mas nos conta a história de Barnazuf, também chamado do apóstolo da mediunidade, nos primórdios do espiritismo aqui no Brasil. Ele se deitava, se sentava numa cadeira de balanço e cochilou, dormiu. Quando ele dormiu, seu espírito, ele enquanto espírito, se desdobrou do seu corpo. E ele se viu fora do corpo. Ficou assustado. Ele queria voltar. Mas mãos invisíveis iam aparecendo para ele devagarzinho e iam conduzindo ele ao alto, aos céus, até as nuvens. E ele começou a se sentir bem, mas estava com medo. E ele foi sendo guiado até uma floresta. Ele sentia uma coisa diferente. Ele queria voltar ao seu corpo, mas ele não conseguia. Ele se sentia com a vontade indomável de sair andando, caminhando. E assim ele fez. Chegou num certo momento da floresta, perto de uma cachoeira, ele vira de longe um homem sentado. E seu corpo parou, seu corpo espiritual. Ele começou a sentir algo muito mais diferente. Ao caminhar, ele se deparou com o próprio Cristo sentado. Na mesma hora, em estado de choque, de júbilo, por estar vendo o próprio Jesus, ele caiu de joelhos e começou a chorar. Na mesma hora, ele recordou todas as passagens de Jesus na terra, tudo o que Jesus fizera, todos os ensinamentos. Quando ele finalmente conseguiu levantar a cabeça em meio às lágrimas, ele
fitou os olhos do Mestre Jesus e ele percebera que Jesus também estava chorando. Nessa hora, ele recordou de todos os males, de todos os maus que fizeram a Jesus, de todas as acusações, de todas as tentativas de prendê-lo, de toda a sua martirização, crucificação, de todo o mal, e disse: Senhor, por que choras? Choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho? Por aqueles que não conhecem teus ensinamentos? Por aqueles que não conhecem a verdade? E Jesus disse: não, pois estes são merecedores, esses precisam do nosso amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem os meus ensinamentos, mas não o praticam. Na mesma hora, Barzanufo se viu em meio a muitas nuvens e retornou ao seu corpo físico. Naquela noite, Barzanufo não conseguiu dormir mais. Ele colocou uma roupa, juntou algumas comidas e daquela noite em diante, até o fim de sua vida, ele saía prestando a caridade anonimamente aos enfermos que ele encontrava, ora com roupas, ora com comidas, ora com palavras, ora com o ouvido, ora com orações, ora ajudando as pessoas a ficarem boas de alguma enfermidade física. Ele tomara conhecimento. Olha o que o Mestre disse para aquele homem: eu choro por todos aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Por todos aqueles que conhecem a lei do amor e não praticam. Se a gente não pratica a lei do amor para com o nosso próximo, como podemos amar a Deus? Já que o segundo do maior dos mandamentos é semelhante ao primeiro. Se eu não cumpro o segundo, como eu posso cumprir o primeiro? Na leitura inicial dessa noite, o Espírito Ernesto nos esclarecera que Deus está em cada uma de suas criações, inclusive naquela pessoa difícil do trabalho, inclusive naquela pessoa difícil da família, da escola, da faculdade, do bairro, da vizinhança. Deus está com ela também, como nós estamos tratando Deus. Se em hora temos raiva, estamos sujeitos a isso. Agora, quando nós estamos com raiva, o que fazemos é de responsabilidade nossa. Erramos ao ser grosseiros, vamos pedir desculpas. Ser humildes. A humildade, o orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade. A caridade e a humildade, estas sim nos conduzem à nossa evolução material e espiritual. Agora, é praticar o amor e a caridade porque é o certo a ser feito. E não por querer receber da espiritualidade mais alta ou de Deus Pai Todo-Poderoso algo bom. É dizendo, querendo barganhar com Deus. E ao dizer: Senhor, eu fiz isso aqui de bom, eu dei comida a quem estava com fome, o Senhor vai me dar o quê? Isso não é caridade, isso é interesse. E que Deus é esse que você serve, que não sabe que você está sendo interesseiro e não caridoso. Então vamos ter muito cuidado com nossa vida. Talvez ela seja o único evangelho que uma pessoa leia. Vamos lembrar das palavras de Jesus a Barzanufo. Vamos praticar os ensinamentos do Cristo. Vamos lembrar do bom samaritano. Sejamos nós o bom samaritano na vida de alguém. Pois não é fora de religião A ou B que não há salvação.
É fora da caridade que não há salvação. E a caridade a gente prega em qualquer lugar, em qualquer canto, a qualquer hora, a começar por dentro de casa. Esse é o convite dessa noite, a aprendermos a realizar a caridade como entendia Jesus. Eu agradeço a todos por se fazerem presentes essa noite e convido a cada um de vocês que conosco estão a mais uma vez elevar o pensamento ao alto. Estamos aqui nos finalmente do tempo do Instagram, então só quero agradecer a cada um e também a convidar a fechar os nossos olhos e juntos em coração e em pensamento dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos destes de viver no corpo físico, nesse meio, Senhor, em que nós estamos, de um planeta que passa por uma prova coletiva, uma prova tão difícil para muitos de nós. Eu agradeço, Senhor, por estar aqui, para que eu possa prestar a caridade a cada uma das pessoas necessitadas que cruzar a minha vida, para que eu possa, Senhor, exercer o amor e a caridade como ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Contudo, Senhor, entre mim e vós, que eu consiga, Senhor, deixar de lado todos os maus pensamentos, todo o mal que fizeram a mim, todo o mal que me julguem, que eu consiga perdoar e esquecer e focar, Senhor, e caminhar sempre nos caminhos que levam a vós, através do amor e da caridade. Dai-me, Senhor, a sabedoria, a inteligência, a luz, para seguir sempre, servindo, Senhor, praticando os ensinamentos do Cristo, pois sabemos, Senhor, que o verdadeiro convite, a oportunidade de provarmos é durante o dia a dia, nas conturbações do dia a dia, nas chateações com as pessoas difíceis, que nessas horas eu me lembre, Senhor, de enxergar essas pessoas como uma das suas criaturas, como a Ti mesmo em minha frente, me dando a oportunidade de ser um espírito melhor, de ajudar aquele próximo a ser tolerante, indulgente, a perdoar e ajudar, independente da condição da etnia. Olhar a cada um de Tuas criações como verdadeiros irmãos, pois somos todos, Senhor, filhos de Ti. Somos todos Suas obras e agradecemos, Senhor, por aqui estarmos, por aqui servirmos, por juntos estarmos passando por essa prova, nos apoiando, nos ajudando a conduzir de mãos dadas com o Mestre Jesus, a reconhecer da grama, às plantas, aos animais, aos homens, às estrelas, os planetas, a todo o cosmo, como tudo de Tua criação, reconhecendo a Tua grandiosidade e pedindo, Senhor, a Tua bênção, o Teu amor, a Tua luz sobre cada um de nós, sobre cada um dos Teus filhos. Restaura, fortalece, Senhor, cada um dos filhos que passam pela provação desse planeta. Olha por cada um destes, Senhor, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que se fizeram presentes. Agradecer a Gagaça, a Socorro, a Ana Paula, a Júlia, a Raquel, Edgláudia, amigo João. Tudo bem, meu amigo, por aí? Manda um forte abraço aí para a região do Trairi, para a região de Natal. Caliane, boa noite, amiga. A Nicicleia, a Daiane, a Thaís. Obrigado a cada um de vocês que se fez presente. Que Deus possa cada vez mais abençoar vocês, seus familiares, e que vocês sejam luz a todos aqueles que necessitam, como espera nosso Senhor Jesus e cada um de nós. Boa noite a todos e que Deus os abençoe.